Boas pessoal, estamos aqui hoje com o Meisex Faria. Bom dia, malta. Olá, boa tarde. Tranquilo? Boa tarde. Então, estou prestes a tocar aqui no Dance Floor, em Braga. Como é que sentem? O que é que estão à espera do público? Antes de mais, agradecer a vocês estarem aqui a falar um bocadinho connosco. O que é que nós esperamos? Estamos na nossa cidade, como visto, o palco é incrível. Estão a chegar imensa gente, não é? Está a chegar imensa gente que nós sabemos e tem tudo para dar certo. O dia de hoje e da manhã também, não é? Exatamente. Grande evento, sem dúvida. Vocês lançaram mais recentemente a Musou. Sim. Querem-nos falar um bocadinho de como é que foi o processo por trás da música no estúdio e... Eu vou-te explicar. A Musou, as nossas músicas têm sempre algo que nós vivemos, entende? Nós não fazemos músicas através de outras pessoas, fazemos as nossas músicas. Exatamente. E a Musou nasceu, estávamos dois fizemos o ano passado uma pequena tour em Angola e estávamos numa ilha que se chamava Musou e não tínhamos nada para fazer, lá também não se fazia nada. Sim. E começámos a construir uma música. Andámos ali à volta e tinha, pronto, sabes que Angola é um país com uma cultura que a música sai praticamente da rua. Sim. E tu vais na rua, vês pessoas a tocar instrumentos de percussão, vozes, e ficou aquela ideia e começámos a construir a música e trouxemos a música para o estúdio para cá e finalizámos. E começámos a enviar para editoras e, neste caso, a Sweet It Out com a sub-label que eles têm, pronto, a Cool Sweet, editámos por ela. É uma editora australiana, é muito conhecida, tem grandes nomes. Vocês, algumas pessoas não sabem ainda, mas vocês começaram com o Big Room e o EDM e agora transitaram mais para um estilo... Sim, nós não começámos pelo Big Room nem pelo EDM, nós adaptámos, entendes? Assim, nós começámos muito cedo na música, na qual não existia... Tu não tinhas esses big stage para os DJs, entendes? Querias ver um DJ, tinhas que ir num clube. Existiam alguns festivais, mas eram tipo Electro Parades e assim outras coisas que ainda estavam numa fase de, entendes? De evolução? Sim, evolução, neste caso. E pronto, e depois, claro, uma pessoa foi evoluindo e começámos a passar um bocado para o grupo, para o progressivo, mas pronto, e claro, agora parámos 2 anos. Essa produção, esse estilo, e começámos a produzir realmente o nosso estilo que nós gostamos. Então sentem-se mais confiantes e que é mais vocês este estilo que estão a produzir atualmente? Eu acho que isto passa também um bocado pelo tempo que nós passámos, estás a perceber? Imagina, tu quando tinhas 16 anos, certeza ouvias coisas diferentes, não é? Sim. Nós também quando tínhamos a comunidade, quando éramos mais novos, tínhamos mais energia e tínhamos outras... É diferente, estás a perceber? Exato. E tu vais chegar lá um dia que vais ouvir outras coisas. Não é? Se calhar o teu pai foi assim, os nossos tios, os nossos primos são todos assim. Não é? Toda a gente mas gosta. musicalmente uma pessoa sente-se mais realizado com este estilo musical, sem dúvida. E agora queria falar um bocadinho sobre o que vocês podem estar a preparar neste momento. Existe alguma colaboração ou algum projeto que vocês estejam mais empenhados neste momento em produzir? É assim, nós neste momento temos uma música com um artista nacional que toda a gente conhece. É um artista que, quando nós começámos, era um artista que uma pessoa olhava para ele como um ídolo, sim, basicamente, que tinha uma produção muito boa, que é o Pinta Azul, e vamos lançar futuramente uma música com ele, bem ao nosso estilo e ao estilo dele, e sem dúvida que estamos a aprender muito com ele, e para nós é um orgulho fazer parte, não é, de uma música com um artista nacional e internacional, não é, que é o Pinta Azul. E agora, continuando neste tema das colaborações, se vocês pudessem escolher um artista para colaborar, pode já ter morrido ou ainda está vivo? Se já tivesse morrido era mais difícil. Acho que... Ele vai voltar. Podemos pagar samples dele, mas eu percebi a dica. É assim, eu acho que isso acontece naturalmente, mas é óbvio que a gente também tem as nossas origens e eu, se quisesse um dia, eu só queria 10 minutos no estúdio com os Daft Punk. Chegava. Não. Já me senti um bocado realizado. Acho que qualquer produtor, não é? Ter o orgulho de estar com ele no estúdio. Depois temos outros produtores que uma pessoa gosta, obviamente, e que se calhar um dia pode vir a trabalhar. E também a nível nacional, uma pessoa também está a ver que o nosso estilo que estamos a produzir agora já está a ser absorvido mais por pessoas, por os mais jovens, já não vão atrás daqueles ídolos do top 100, estás a perceber? Do 30 para cima. O pessoal já vai mais a buscar outros estilos e acho que é importante porque nós temos muita gente a produzir bem em Portugal, mas às vezes é influenciado por outros estilos que, quando sai um bocadinho fora da caixa, faz coisas muito boas.
Pronto, acho que eram todas as minhas perguntas. Se quiserem dizer qualquer coisa para a câmara, uma publicidade. Não, está para a câmara e para as pessoas que estão lá atrás. Muito obrigado e a gente vê-se por aí. Pronto. Está bem? Obrigado. Vá.